Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje é a parte 1, a introdução da série As Cartas do Apocalipse. Eu sou Idiomar, pastora da comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, em Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. E em tempos de WhatsApp, quem recebe uma carta, recebe uma prova de amor. E esta carta que nós estamos falando é uma carta para cada uma das 7 igrejas mencionadas no livro do Apocalipse. Esta carta é uma carta do céu diretamente para a igreja. São mencionadas 7 igrejas, são mencionados 7 anjos e a autoria da carta, o próprio Deus. Para quem? Para os seus servos, aqueles que entregaram suas vidas ao nosso Deus, que aceitaram a graça e a paz do Senhor Jesus, aqueles que creem no Senhor e andam nos seus caminhos, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Esta carta é para mim, esta carta é para você. Em qual parte do Apocalipse nós estamos? Eu recebi essa pergunta de uma das pessoas que participaram do nosso estudo bíblico do livro do Apocalipse. Olha, nós temos diversas interpretações, há pessoas que falam que já abriu o primeiro selo, que o cavalo primeiro já saiu também. Há pessoas que vão falar todo tipo de coisa, mas nós entendemos assim. Nós estamos na época da igreja, na época da graça do Senhor Jesus. Portanto, estamos, se você ver a linha do tempo, no livro de Apocalipse, nós estamos justamente no capítulo de 1 ao 3, que é quando o Senhor Jesus está falando com a sua igreja. No capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos notar que o Senhor deu uma missão para o apóstolo João, que também escreveu o Evangelho de João, que está na Bíblia, 1º, 2º, 3º João, que também está na Bíblia Sagrada. Este João conta aqui no capítulo 1 de Apocalipse que ele estava preso numa ilha, a ilha de Patmos, que hoje é perto da Turquia moderna. E nessa ilha iam as pessoas que estavam presas, condenadas ali por algum motivo, aquela época em que João viveu, e ele estava lá isolado, para não ter contato com ninguém. Ele estava lá por ter pregado e testemunhado sobre o Senhor Jesus e foi perseguido e preso. João, entretanto, recebeu uma visita ilustre. Aquele lugar não podia receber visitas. Naquela prisão, eles estavam lá para ser esquecidos. Mas João recebeu a melhor visita de todas, a visita de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Filho de Deus, o Senhor
Jesus Cristo. João se identifica como nosso irmão em Cristo Jesus, nosso irmão na aflição, nosso irmão no reino e na paciência de Jesus. E como servo do Senhor Jesus, ele ali obedece à ordem que ele recebeu de Jesus de escrever a profecia do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas. Ele viu então uma visão muito linda, estando naquela ilha. E ele cumpriu a missão que o Senhor Jesus deu para ele de escrever essa profecia, de escrever essas cartas a cada uma das 7 igrejas que Jesus mencionou. Então, quando a gente estudou o livro de Atos, a gente viu que o apóstolo Paulo percorreu muitos lugares, Jerusalém, Judéia, toda aquela parte da Ásia, e muitos locais abrindo igrejas, né, plantando igrejas, muitas e muitas igrejas ali naquela área, né, do Mediterrâneo. E ele escreveu cartas também, o apóstolo Paulo, né, que são consideradas cartas oficiais. E essas que são consideradas cartas autênticas e oficiais da parte do apóstolo Paulo, embora quem diga que ele escreveu muito mais cartas, mas as consideradas oficiais são 7 também, olha só. Ele escreveu 7 cartas, escreveu carta aos Romanos, escreveu carta à igreja de Corinto, escreveu carta à região dos Gálatas, escreveu carta aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Efésios, né, igreja de Éfeso, e aos Colossenses. Então, conta-se 7 locais para onde o apóstolo Paulo escreveu cartas. Há quem diga que ele escreveu também a carta aos Hebreus, mas há muita controvérsia sobre essa autoria dessa carta aos Hebreus. Então, oficialmente, entende-se que Paulo também tem escrevido carta para 7 igrejas. Mas o nosso assunto hoje é as cartas do Apocalipse, que foram da parte dos céus, direto de Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, para 7 igrejas que ele especificou o local para João. Então, João estava lá, preso na ilha de Patmos, e de repente ele ouviu uma voz que se identificou como o Filho de Deus, Jesus. E aí ele virou para olhar e ele viu, então, uma visão linda de 7 castiçais. E Jesus estava no meio daqueles castiçais. E João conta que na mão direita do Senhor Jesus tinha 7 estrelas. Olha essa visão. Ele viu 7 castiçais de ouro. Viu Jesus ali no meio daqueles 7 castiçais. E viu que na mão direita do Senhor Jesus tinha 7 estrelas. Quando o apóstolo João viu essa visão, qual foi a reação dele? A palavra de Deus diz que ele caiu como se tivesse morrido. Lembra que João tinha andado com Jesus. Lembra que João passou todos os anos da missão de Jesus e até a cruz, ele estava ali, ele viu tudo.
Mas desta vez, ele não estava diante de Jesus em carne. Ele estava diante de Jesus em glória. E Jesus, então, se mostrou poderoso, glorioso, resplandecente como ele é. E ele, como João, ainda estava na sua carne, ainda estava ali na sua humanidade, diante dessa visão tão forte, ele caiu, né, dessa visita do Senhor Jesus. E é muito lindo. Você olha aí na sua Bíblia, se você tiver uma, ou você entra, né, no seu celular e vê a Bíblia, né, dá para a gente ver, ou baixar o aplicativo, enfim. Apocalipse 1, 17, fala assim: quando ouvi, quer dizer, quando ele viu Jesus, ele caiu aos pés de Jesus, como morto. Mas olha que lindo, ele fala: Jesus pôs sobre mim a sua destra é a mão direita, e me falou: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E tendo dito isto para João, Jesus falou assim: escreve estas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, assim, nesta revelação de João, nós entendemos que as coisas que ele viu são as do capítulo 1, né, as narradas no capítulo 1, do 9 ao 20. As que são, as coisas que são, né, o que é o contemporâneo, estão registradas em Apocalipse 2, do versículo 1 ao capítulo 3, versículo 22. E as coisas que hão ainda de acontecer, as coisas futuras dos últimos dias, os finais dos tempos, são as que vão tomar lugar nesta profecia do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 22. E nós vamos estudar, então, nessa série As Cartas do Apocalipse, as que se consideram as coisas que são. É o momento que nós estamos. Há quem diga que essas cartas são referentes a um certo tempo da igreja, tal carta é para tal tempo, outra carta é para outro tempo. Você vai ouvir todo tipo de coisa. Mas, no nosso entendimento, como eu já falei, essa carta, ela é para todos nós. E esta carta, cada particularidade, vai se referir, então, às igrejas da época da graça do Senhor Jesus. E esta carta, então, estas cartas, essas 7 cartas, se referem, neste versículo 19, a essa parte, as coisas que são, que estão acontecendo. Nós entendemos que estas cartas para este momento também que nós estamos vivendo, e na linha do tempo do Apocalipse nós estamos nessas coisas, as coisas que são. É aí que você vai abrir o seu coração, e essas mensagens que Jesus deixou, você vai tomar para a sua vida. Quando você entender, quando você quiser
transformar o seu entendimento para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para a vida nova em Cristo Jesus. Não fica pensando, isso é muito difícil, eu não vou entender, essas coisas são complicadas. Não pensa assim, porque o Senhor Deus deixou o Espírito Santo. Jesus falou, este Espírito Santo vai nos ensinar em toda a verdade. Então, estas cartas, elas são para que a gente se arrependa daquilo que não agrada a Deus, para que a gente mude o nosso comportamento e para que a gente tenha um relacionamento íntimo, intimidade com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. E aí, o próprio Espírito Santo vai testificar no nosso coração e vai nos dar o entendimento, vai fazer brilhar a luz no nosso entendimento, para que a gente possa, então, compreender e viver a verdade da palavra de Deus. A missão da igreja é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. E a missão da igreja é brilhar a luz de Jesus neste mundo. E a gente viu aqui uma ordem expressa do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, para que o apóstolo João escrevesse e enviasse esta profecia às 7 igrejas que estavam na Ásia, mas que nós entendemos que representam todas as igrejas que amam e servem ao Senhor Jesus. Mais uma vez, lembrando que no versículo 1, capítulo 1 de Apocalipse, o Senhor diz que é a revelação de Jesus Cristo, esta profecia é a revelação de Jesus Cristo aos seus servos. No geral, essas 7 cartas do Apocalipse têm um formato. Então, o Senhor Jesus começa dizendo assim, ao anjo da igreja, aí coloca o local e ele dá uma ordem, escreve. O anjo da igreja, muitos entendem que é o líder da igreja. Há esse entendimento que é aceito na maioria dos casos, né? Em algumas igrejas é o pastor, em outras igrejas tem outra denominação, ou o apóstolo, ou o bispo, mas entende-se que esta carta é ao líder da igreja, das igrejas. E também nessas cartas, nesse formato, há uma identificação do Senhor Jesus Cristo glorificado. Há também nessas cartas, quando o Senhor se refere às igrejas, ele faz um elogio. No geral, em cada carta, ele fala o que a igreja tem que é muito bom, que agrada a ele. E ele também faz exortação à igreja, ele chama ao arrependimento e fala de uma promessa, de uma recompensa de cada igreja, cada caso em particular. Então, são cartas em que o Senhor Jesus fala de forma pessoal a característica das igrejas. E estas cartas têm, no geral, mais ou menos um formato parecido, uma
com a outra, carta por carta. Lembrando que existe a igreja, organização, que é a igreja dessa terra, que presta contas para essa terra, relatórios, imposto de renda, paga aluguel, ou paga IPTU, ou paga despesas, tem o CNPJ, essa igreja organização. Nós estamos falando da igreja organismo, ou seja, a igreja corpo de Cristo, que se reúne em vários locais, mas na verdade é uma só. Então você vê o castiçal. O castiçal é um só, mas ele tem várias hastes, né? E na ponta a luz brilhando. Então, a igreja está em Jesus Cristo. A igreja verdadeira é um corpo também chamado a noiva de Cristo. E Paulo falou que é o mistério de Deus, né? A igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é formada de homens e mulheres que crêem no Senhor Jesus, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Que se arrependeram, pediram perdão ao Senhor Jesus e são novas criaturas. A igreja precisa ter perseverança. Então nós vamos ver caso a caso aqui nestas cartas a exortação do Senhor para que a igreja fique fiel e firme na palavra de Deus. E a gente vai aprender tanto com essa carta de amor, essas cartas que vêm do céu, proveniente a autoria do próprio Deus. E que Jesus, seu Filho, mandou João escrever e enviar às igrejas. E por que a gente tem que estudar isso hoje? Porque já está revelado no livro da revelação do Apocalipse. Porque está próximo o fim de todas as coisas. Se você vê lá no capítulo 1, né? Versículo 3, diz assim: porque o tempo está próximo. E quando a gente vê tudo que está acontecendo, as profecias, os sinais da vinda do Senhor se cumprindo, a gente vê mesmo que o tempo está próximo. Embora muita gente fale, Jesus falou e não voltou até agora. Ele não voltou, mas ele está voltando. Então a gente tem que lembrar que o dia e a hora ninguém sabe. Um dia para Deus são como 1000 anos, diz a palavra. Então a pessoa fica naquele pensamento da cronologia humana, mas os tempos pertencem a Deus. No capítulo 1, versículo 20, o Senhor Jesus dá a interpretação da visão que o apóstolo João teve ali na ilha de Patmos. Desta visão dos 7 castiçais de ouro, ele disse que os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas a quem as cartas seriam dirigidas e as 7 estrelas na mão direita do Senhor eram os anjos das igrejas, que entende-se ser o líder de cada igreja. E o Senhor Jesus ali no meio, que coisa mais linda esta visão. Confirmando o que o Senhor Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E
na mão direita cada líder. A responsabilidade do líder de uma igreja é imensa. Na própria mão do Senhor Jesus, eles estão. E ao mesmo tempo, demonstrando que o Senhor controla todas as coisas. É grande a responsabilidade de cada líder, pois o Senhor está muito interessado no que acontece nas igrejas. Ele está no meio das igrejas, do seu povo, daqueles que são chamados, aqueles que estão no corpo de Cristo, a sua noiva, o mistério revelado, Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus Cristo, o Senhor da igreja, Jesus Cristo é que comanda, Ele é a cabeça do corpo de Cristo, do seu corpo, que é simbolizado aí, o corpo simbolizando a igreja do Senhor Jesus. E também a igreja chamada a noiva. A palavra igreja no seu original é chamada para fora. E eu já comentei com vocês que eu antes entendia dessa forma, que a igreja significava chamada para fora, porque ela não ia ficar dentro de quatro paredes, ela iria se espalhar, ela iria trabalhar, ela ia fazer obra social, evangelismo, tudo isso. Porém, conforme eu fui estudando, procurando saber o significado das coisas, eu entendi que a igreja chamada para fora quer dizer que um dia o Senhor, no dia do arrebatamento, vai tirar para fora deste mundo, arrebatar a sua noiva, a sua igreja, para o encontro com Ele nos ares. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos e ficarmos vivos, seremos transformados e num abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados. E aí vai ter aquela grande reunião, aquele grande encontro com o Senhor Jesus nos ares, diz a palavra de Deus. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a igreja, ela foi chamada para fora no dia do arrebatamento e ela então se encontra com o Senhor Jesus. Grande é este mistério, disse o apóstolo Paulo, Cristo e a igreja. O Senhor Jesus falou que Ele está edificando a sua igreja, está edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E você viu que ele falou aqui para João? Eu tenho a chave. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, aqui, queridos, a gente vê que o Senhor Jesus, Ele acompanha de perto tudo que acontece com você, comigo e com essa congregação, essa reunião de pessoas que todas juntas formam
à igreja. Esse mistério, como o apóstolo Paulo já falou, eu já falei aqui também. Esse mistério é grande, mas o mistério da visão de João, aqui no versículo 20, capítulo 1 de Apocalipse, o Senhor já mostrou, para não ter dúvida, ele explicou muito bem. Os castiçais, né, os 7 castiçais de ouro, representavam, são, né, ele falou, os sete castiçais que você viu, João, são as 7 igrejas. E as 7 estrelas que viste na minha destra, né, ou na minha mão direita, são os anjos das 7 igrejas. E nesse estudo, dia após dia, a gente vai estudar o conteúdo dessas 7 cartas do Senhor às 7 igrejas, aos anjos das 7 igrejas. E nós vamos, então, nos alegrar, nos arrepender, mudar de vida. Nós vamos nos alegrar, nós vamos nos encher do Espírito Santo com estas palavras gloriosas que foram deixadas na Escritura Sagrada para nossa edificação, exortação e consolação. Nós vamos ler essas cartas e vamos nos aproximar ainda mais do autor das cartas, em relacionamento, em intimidade, em santidade, em salvação e em amor. Pense nessas coisas. Até a semana que vem, se Deus quiser, com a parte 2 da série As Cartas do Apocalipse, as cartas de amor. Deus te abençoe. Até lá. Muita paz.